Olá, boa noite. E hoje a gente está aqui para mais um super bate-papo. A ideia sempre é trazer pessoas que são inspiradoras, pessoas que possam nos inspirar pelo exemplo, ou eventualmente trazer conteúdo pra gente, pessoas que agregam de alguma maneira. Então, assim, a gente sempre está procurando trazer pessoas que nos inspirem. A ideia é que quanto mais a gente possa somar forças, mais motivado a gente fica, mais empenhado na busca dos nossos objetivos a gente fica. Lembrando que a gente não está sozinho, né? A ideia de que a gente possa estar sempre aí somando força e buscando inspiração em pessoas que são inspiradoras. E para o nosso bate-papo de hoje, a gente tem alguém aqui muito especial que tá chegando, tá entrando aqui pro nosso bate-papo. A ideia é que a gente compartilhe e sugue muito dessa pessoa que tem tanto para em alguns instantes. Vamos lá? Tá entrando. Olá, boa noite. Bianeri! Boa Boa, noite! Tudo bem? tudo bem? Você, como tá? Tudo bem também. Você me vê bem? Sim, Ah, tá ótimo. Bem, tá, muito bom. dá para ver bem? Você me vê e me ouve bem, certo? Sim, tá ótimo. Ah, muito bem. Bia, antes da gente começar o nosso bate-papo, para quem não conhece a página hashtag 1% Todo Dia, a gente é um movimento que foi criado para juntar pessoas que têm um propósito em comum, que é justamente a luta contra o sedentarismo. A ideia de que a gente possa somar forças para poder mudar essa realidade de sedentários no país. Hoje, quase metade da população brasileira é sedentária, então a ideia é juntar quanto mais da outra metade para poder fomentar aí, juntando força e colocando cada vez mais gente aí para se movimentar. Nesse espaço, a gente sempre traz pessoas que são inspiradoras, pessoas que possam inspirar pelo exemplo, pessoas que possam nos motivar de alguma maneira. Eventualmente, vem profissionais da área da saúde, nutricionista, educador físico, que trazem dicas, e eventualmente vem atletas de elite, como é o seu caso, ou mesmo atletas anônimos, pessoas que trazem conteúdo ou inspiração são sempre muito bem-vindas. E você é muito bem-vinda para o bate-papo de hoje. Se me permite apresentar, Bia Neres é uma das maiores triatletas do país, profissional desde 2012. A Bia coleciona 10 convocações para a seleção brasileira, foi ouro nos Jogos Sul-Americanos, 2 participações de Jogos Pan-Americanos, campeã de uma prova de Ironman, terceiro lugar do Ironman Brasil e participou do Mundial do Ironman em Kona, no Havaí. É isso, Bia? Ganhei um 70,3 Ironman e fiz o meu primeiro Ironman o ano passado, que foi o Ironman de Florianópolis. Fiquei em terceiro lugar e conquistei a vaga para o Mundial de Ironman que aconteceu no Havaí no final do ano passado. Muito legal, muito legal. Eu imagino assim que deva ter tanta história para contar, para compartilhar, que assim eu estou muito ansioso para a nossa conversa. Bia, mas antes da gente começar entrando nas provas, nos campeonatos, em tudo que você já conquistou, eu tenho uma dúvida que eu imagino que deva ser de muita gente também. Conta pra gente onde tudo começou. Como é que a Bia se tornou triatleta e Ironman, enfim. Da onde veio tudo isso? É, o triatlon foi apresentado para mim mais tarde, né? Eu não fui uma atleta profissional desde nova e nem fui atleta. Meu foco não era esse desde nova. Eu fui entrar mesmo para o alto rendimento, eu já era mais velha. Primeiro eu fiz o triatlon, eu comecei o triatlon ali por volta dos 22, 23 anos como amadora, então eu cheguei a fazer um mundial de triatlon em 2012. Eu fiz
mundial de triatlon na Nova Zelândia, que foi no amador, na categoria. Uhum. Então foi ali que eu comecei. Eu lembro que eu fiquei em segundo lugar para um mundial. Você pegar medalha no mundial na categoria, né, já é uma coisa assim bem legal, Incrível, né? incrível. E aí eu comecei a tomar gosto. Eu comecei a me dedicar, a ter resultados mais expressivos e também as pessoas começaram, né, é aquilo, a gente, na vida, né, a gente tem que conquistar as coisas junto sempre com as pessoas, né, a gente não conquista nada Uhum. sozinho, nada a gente faz sozinho, não existe isso, né, e então, Uhum. graças a Deus, eu tive pessoas no meu caminho que é, me olharam, né? Poxa, ela tem um talento, ela tem uma possibilidade de repente, ser uma atleta, né, profissional e apostaram em mim. Então, eu também tive a oportunidade de entrar para o Clube Pinheiros, né? Fiz testes, entrei para o Clube Pinheiros. Daí eu comecei a ter alguns patrocínios, né? Então, na época eu trabalhava numa agência de publicidade e eu treinava no horário que a maioria das pessoas tem para treinar, né? Então, eu Uhum. pedalava de madrugada, daí eu, na hora do almoço, estava nadando, depois do trabalho, eu estava correndo, então era aquela vida louca Uhum. de. Só que quando você tem 20 anos, você não sente isso, né? Então, estava tranquila. Mas Uhum. a rotina do triatlon é uma rotina bem pesada. E, e aí, no começo eu comecei a ter resultados expressivos como amadora. Eu fiz o Troféu Brasil de Triatlon e eu lembro que eu tive o tempo das profissionais, assim, né? Comparando, não é muito certo fazer essas comparações, mas na época, como era o mesmo percurso, a largada a gente fazia ah, com, com as mesmas condições, digamos assim, de roupa de borracha ou não. Enfim, eu tive resultados bem expressivos e aí eu tive essas ajudas também. E aí eu tive que fazer a decisão de parar de trabalhar, né, na minha área e ser ou não atleta profissional, porque o triatlo não tem como você levar no alto rendimento. Quando eu falo alto rendimento, eu quis entrar, né, e ir para provas fora do Brasil, né, me tornar uma Uhum. atleta com um nível internacional. E para isso você precisa comer, dormir, treinar, né? A sua Uhum. profissão tem que ser atleta, não adianta, você não consegue. Eu vou trabalhar e aí na hora do almoço eu vou nadar e aí uma hora você não vai conseguir fazer nada direito, você não vai conseguir Como trabalhar bem. foi essa decisão, Bia? Hã? Imagino que ter sido uma decisão muito difícil. Como foi? Foi difícil. Como você decidiu largar a sua área e viver do esporte? Como foi isso? Ah, eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto de correr atrás das coisas e eu não tenho medo de enfrentar novos desafios. Eu acho que para quem trabalha e vai atrás dos seus sonhos, eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que tem que você querer correr atrás, buscar e qualquer área que eu achar que eu possa fazer, eu sei que eu vou dar o meu melhor, né? Porque eu realmente vou estudar, vou me dedicar então eu não tive medo de ai, será que eu vou ser boa? Será que eu não vou ser? Ou será eu não tive medo? Então, porque as pessoas passam por esse medo, ainda mais aqui no Brasil, né? No Uhum. Brasil, o atleta não é uma profissão, né? Quando eu falava assim, eu sou triatleta. Ah, tá, mas você trabalha com o quê? Normal essa pergunta, né? Porque as pessoas Uhum. elas não entendem que o esporte é uma profissão também, que você Uhum. pode viver esporte, que você pode ter uma carreira, que você pode ter um salário e deve, né? Então, assim, as pessoas elas não conseguem entender que o atleta de alto rendimento ele vive do esporte e ele por merecimento, né? É um trabalho. Então, o Uhum. cara come, dorme e treina porque é o trabalho dele, né? Então eu Uhum. tive isso no começo da minha carreira, assim, falar, cara, eu vou largar o meu trabalho e vou encarar o triatlon. Mas o momento que eu tenho para fazer isso é agora. Eu não era tão jovem mais para estar começando, então eu já tinha, Uhum. né, 23 anos, eu era jovem, mas para você começar
né, um esporte novo, você não é tão jovem assim. E eu tive que pensar assim, ou é agora ou é nunca mais. E eu não gosto de me arrepender das coisas, sabe? Eu acho que Uhum. você se arrepender é uma coisa, é um ponto fraco das pessoas. E eu não gosto de achar ponto fraco, assim, das minhas decisões, né? Então, Uhum. acho que tem pontos fracos que a gente tem que trabalhar, que são os medos, enfim, coisas que a gente tem mais dificuldade de entender. Agora, de se jogar ali no esporte e falar, você atleta profissional, para mim não foi uma decisão difícil. Ah, foi mais estranho, assim, para comentar para as pessoas, né? Porque aí você começa a falar para a família, porque, né, eu não tive na minha família nenhum atleta profissional, né? E aí fica E mais teve apoio depois que você comunicou para a família? Como foi isso? tive. Bom, meus pais estão aqui na live, eu vi que eles entraram aí. Então, Um assim, beijo para meus eles. pais sabem que eu sou uma pessoa que eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás, sabe? Uhum. Não gosto de depender muito de ninguém, eu me importo com a opinião das pessoas, mas eu acho que eu tenho que fazer a minha vida, viver a minha vida e ter minhas consequências. Então, eu não tive muito medo de falar e de não ser apoiado e de ligar para isso, né? Eu já estava com a minha decisão formada, mas sim, né? Em muitos momentos eu tinha umas recaídas de, poxa, porque não é no começo que você tem patrocínios, que você vai Uhum. ganhar bem, né? Que você já vai ser chamada para a seleção brasileira, que você vai dar bons resultados. O triatlon é um esporte, eu falo que assim, você precisa de 10 anos para realmente conseguir começar a dar bons resultados. São 10 anos Uhum. que eu coloco na linha, assim, ainda mais depois que eu passei por esses 10 anos, que aí você atinge maturidade, e aí você atinge o conhecimento do seu corpo, a musculatura ideal do seu corpo que você tá, porque você tem uma mudança de musculatura, né, de tudo, né? O esporte vai te moldando, né? Cada atleta de um esporte, ele tem um corpo, vocês podem Uhum. perceber. E isso demora, né? A gente vai esculpindo ele. E isso é a consequência também, né? São os resultados, enfim. E tem um tempo de 10 anos, mais ou menos. Então, eu sabia que era uma coisa a longo prazo, que ia demorar para eu, né, dar realmente resultados, mas eu me sentia uma pessoa pronta para encarar esse desafio e graças a Uhum. Deus tive apoio de muita gente. Eu tive assim pessoas que falaram, sim, Bia, você tem talento e a gente tá aqui para te ajudar e a gente vai te apoiar. Minha família também. Então, assim, foi, graças a Deus, foi tudo fácil nesse sentido, né? Fica mais fácil quando a gente tem a família também envolvida. Mas eu mudei da água para o vinho, né? Então, mudei de É, profissão, exato. comecei a treinar o dia inteiro, alimentação, e foi muito legal, porque eu falei, agora sim eu consigo ser atleta, né? Eu vou viver do esporte e vou Uhum. conseguir dar o meu melhor. Então, daí que começa a brincadeira a ficar mais interessante. E vocês Há foram quanto muito. tempo, Bia? Hã? Há quanto tempo você tomou essa decisão e passou a viver só do esporte? Há quanto tempo isso aconteceu? Ah, em 2013 foi quando eu realmente larguei assim, Há minha 10 anos. opção. Então Uhum. eu falei, não, agora eu vou realmente viver do esporte, né? Em 2012 ainda estava fiz provas no amador, no final do ano até encarei umas provas como profissional, mas em 2013 mesmo que eu falei, não, agora é só isso que eu vou fazer. Minha rotina vai ser acordar e pensar, né, qual é o meu treino, dormir pensando no meu dia seguinte de treino, então eu realmente vivi e decidi em 2013 isso. Foi. Uhum. Incrível. Ô, Bia, imagino que de lá para cá, são 10 anos, deva ter muita história de superação, muita história de conquista. Queria que você destacasse uma ou algumas das principais histórias que você
assim, que te marcaram, que você guarda assim como uma pérola, assim, como uma joia preciosa? Você olha, esse momento, só de lembrar, arrepia. Você pode compartilhar desses momentos? Claro. Tiveram muitos, na Imagina. verdade. Cada É. prova, o triatlon, ele é um esporte que envolve muitas variáveis e desde físicas, psicológicas, climáticas. Então, a gente tem uma série de fatores que dão boas histórias, né? Então, Uhum. tenho inúmeras aqui, mas vou lembrar do comecinho da minha carreira ali, que foi em 2014, que foi quando eu fui convocada para fazer parte da seleção brasileira e Uhum. para participar dos Jogos Sul-Americanos. Né? Para mim, os Jogos Sul-Americanos, naquela época, tendo um ano de triatlon, né, como atleta profissional, foi muito impactante, tanto principalmente mentalmente, né? Porque imagina, eu ia estar na seleção brasileira com atletas que já tinham ido. Eu estava o Colucci, estava o Sclebinho, Bruno Matheus na época, a Pamela, Uhum. atletas que já tinham participado de Olimpíadas, atletas muito mais experientes, né? Mesmo eu já sendo madura, já tendo 24 anos, eu já estava ainda com uma idade mais madura. Mas mesmo assim, para mim, ainda era tudo muito novo, né? Imagina, era a primeira vez Claro. que eu estava encarando um desafio de ir para fora do Brasil pela seleção, enfim. E Uhum. aí eu estava treinando, super ansiosa para essa prova, e eu virei o meu pé. Estava tendo uma obra no clube e eu virei meu pé um mês antes e rompi uns ligamentos do pé. Assim, eu fiquei arrasadíssima. E aí eu lembro que eu mandei e-mail, né? Bom, já fui para a fisioterapia do clube na mesma hora, e enfim, o que a gente faz? E agora os jogos tá aí, porque um mês é pertíssimo, né? E aí eu lembro que eu mandei um e-mail pro pessoal da confederação e falei, olha, não vou conseguir correr, eu acho, porque meu pé virou um pão, meu pé tá desse tamanho, e eu não tenho condições, é um olímpico, né? E era o olímpico e tinha o relay no outro dia, né? E o Uhum. relay era assim: são 3 homens que largam e 3 mulheres que largam a prova individual, que é o olímpico um dia antes. E os 2 melhores de cada sexo, né? Os 2 melhores masculinos e femininos, eles participam do relay. Eu queria muito participar do relay, né? Só que para eu participar do relay eu tinha que estar entre as 2 melhores. E com Uhum. aquele pé, eu falei, gente, não vou conseguir, né? Aí eu lembro que eu fiz muito deep running, né? Que é a corrida dentro da água. Então eu fiquei um mês sem correr, deu um mês e pouquinho, um mês sem colocar o meu pé no chão, até o dia que eu fui fazer a prova, né? Uhum. E aí eu falei assim, como que vai ser, né? Eu falei, vambora, né? São 10 quilômetros, eu ainda com o pé. Eu lembro que eu fiquei na físio antes de largar, enfim, até o último dia eu tava lá na físio. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz a prova, desci da bike ali com as meninas e dei a raça, assim, fiquei em quinto na categoria e a Pamela ficou em quarto ou terceiro, eu não lembro, e aí eu fiquei em quinto. E aí a Flávia Fernandes, que era a outra, ficou mais atrás, eu fui classificada para o relay, terminei a prova, o meu pé virou um pão de novo. É. Só que eu tinha o relay, né? Eu tinha o relay, só que o relay é curtinho, né? E aí eu cheguei para o técnico na época, que era o Sérgio, né? O técnico de Portugal, e eu falei, olha o meu pé, como é que tá? Eu não vou conseguir fazer o relay, né? É melhor a Flávia aí, só que eu falei aquilo com, né, com gosto Com amargo, dor no eu queria coração. muito ir. Daí ele falou, não, você vai. Aí eu Uhum. falei, mas meu pé tá desse tamanho. Ele falou, você dá conta de correr mais 1,5 quilômetro, assim? Eu falei, tem certeza? Nem lembro se eram 3 quilômetros, não lembro agora. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho certeza, você vai dar conta, e você vai correr melhor que ela e você vai bem. Só que assim, o Brasil é um dos favoritos, né, no Sul-Americano. Uhum. E o relay, se um erra, todo mundo perde, entendeu? Não Uhum. é Que o teu erro, responsa, hein? não Que é responsa. individual. É uma responsabilidade grande, não é um esporte individual. E aí eu falei assim, cara,
vamos embora, então vou dar o meu melhor. E aí eu lembro que eu fui de muleta para a prova, assim. Tirei, botei na hora da largada. Falei, meu, seja o que Deus quiser. Daí, nossa, eu corri muito forte, assim, muito forte. E aí a gente foi medalha de ouro, né, nos Jogos Sul-Americanos em relay. Então, para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu estava, né, participando da seleção nos Jogos Sul-Americanos, e um ano de triatlon, com meu pé né, super machucado, e ainda a gente conquistou a medalha de ouro. Então, essa realmente ficou, para o meu começo de carreira, foi muito assim, eu falei, nossa, uau, sabe? A gente Uhum. pode tudo, né? Então, foi bem legal na época, eu E, fiquei muito, e muito... foi no começo da tua carreira. Você não desistiu com isso? Você falou, meu, posso muito mais, né? Eu passei por esse desafio e mentalmente você fica mais forte. Quando você faz uma prova com alguma dificuldade, ou mental, ou física, enfim, às vezes pode dar uma dor de barriga e você vai bem mesmo assim, isso te Uhum. dá uma força mental muito maior para as próximas provas, né? Então eu falei Uhum. assim, bom, o esporte de alto rendimento ele não é só físico, porque tá todo mundo, o alto rendimento no exterior ainda, né, das provas internacionais, tá todo mundo que está largando ali está muito bem treinado. Todo mundo que está Uhum. ali tem o mesmo objetivo que você. E a diferença de um para outro são segundos, né? A gente Uhum. chega a segundos ali, não dá minutos, enfim. Então, você tem que pensar que tudo, qualquer coisa faz diferença, né? Então, Uhum. só quando você entra com alguma coisa, né, que você não está bem e você ainda consegue superar essa barreira, isso te dá uma força muito maior para os próximos desafios. Uhum. Muito legal. Sabe que eu ia te perguntar, não sei se a resposta é a mesma, mas a próxima pergunta seria exatamente qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Assim, porque, de novo, em 10 anos, você viveu muita coisa. É, Ter corrido com um pé como um pão, meu, deve ter sido assim uma dificuldade gigante e uma vitória assim é. indizível, né? Mas assim, pensando nesse período de 10 anos, teve um momento assim que foi muito difícil. Eventualmente, não sei se isso já passou na tua cabeça, seria a minha próxima pergunta, já queria emendar. Você já pensou em desistir em algum momento? Eu sou difícil de desistir de alguma coisa, a não ser que eu realmente não esteja curtindo mais Uhum, o objetivo final, né? Eu acho uhum, que o que você tem que pensar na sua carreira, independente qual for, é que você tem um objetivo final e vai ser uma montanha russa até esse objetivo acontecer, né? E você não pode na hora que a montanha russa estiver caindo, você não pode simplesmente soltar, né, o cinto e cair. Você tem uhum, que esperar essa montanha russa voltar a subir de novo e acalmar. uhum, Então eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Que o objetivo final era aquele e que o processo ia ser difícil, né? E não importasse o quão difícil ia ser, eu ia até o final. uhum. Então a minha cabeça sempre foi muito forte em relação a desistir, ou enfim, eu sempre fui Nunca uma passou na atleta. tua cabeça. Não, eu sempre fui, eu sou um atleta muito difícil de largar o osso, assim, sabe? Eu sou Aham, aham. nas minhas, até o Ortiz, meu técnico, falava assim: Bia, é impressionante a sua capacidade de competir, assim, como sua cabeça é boa, como você consegue se transformar em um atleta muito melhor, né? E alguns treinos a gente não tá bem, mas na hora do vamos ver mesmo, eu realmente estava ali 110%. Então, Uhum, minha cabeça funciona assim. É, independente do que está acontecendo hoje, o objetivo final é onde eu quero chegar ainda? É onde eu quero chegar. Então, tudo bem. Amanhã é outro dia e a gente vai conseguir passar por ele, né? Escreveram uhum, ali 1% todo dia. É 1% todo dia e às vezes aquele dia não foi bom, não pode, né, significar que o próximo não significa que o próximo não vai ser. Então, uhum, essa era a minha cabeça.
Mas momentos difíceis, com certeza, eu tive muitos momentos difíceis, né? Algum que você consiga destacar, assim? Eu tenho um problema, que é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu sempre fui uma atleta com baixa taxa de gordura. Tanto é que eu fiquei 3 anos em amenorreia ou mais, né? Porque a amenorreia é quem não menstrua, né? Por conta da baixa taxa de gordura, eu não menstruava. Uhum. Então, eu cheguei a ficar muito, muito magra. E eu fico com, eu não posso água fria, lugares gelados. Toda vez que eu tinha que competir em lugares assim, eu passava muito, muito mal mesmo. Minhas extremidades, elas não esquentam, né? Então, Uhum. pé, mão, nariz, orelha, ela não esquenta e é muito, muito bizarro. E a confederação, ela funciona desse jeito. Ela leva você para as provas de interesse da maioria, né? E pensando em pontuação. E não é muito a sua prova ideal, né? Então, por exemplo, a Bia pedala bem, vamos levar numa prova com mais subida. Não, não tem isso, né? O circuito mundial é esse, a confederação faz um calendário que inclui a maioria ali, e a gente tem que ir. Então, não eram provas boas para mim, a maioria delas, mas eu tinha que ir. E eu lembro, em 2013, eu fui para o Mundial de triatlon em Londres, e era o meu primeiro Mundial, 2013, então também estava final do ano, estava Uhum. super fresquinha ainda. Comecinho. Foi minha primeira prova, primeiro mundial, minha primeira prova que eu fiz ali como atleta de alto rendimento internacional. E, Uhum. e um ano antes eu tinha feito o Mundial da Nova Zelândia como atleta amadora. Então, tipo, nossa, minha cabeça tava assim, meu Deus. O ano passado eu estava no Mundial como amadora, categoria, e esse ano eu já estou aqui no meio das leoas e vambora. Porém, Uhum. Londres é muito frio. Meu, a água tava assim 12 graus. Tava bizarro, aquela chuva, tava chovendo, tava frio fora, a água gelada, e lá é um lago. Eles diminuíram a distância da prova de natação para os amadores, mas não Uhum. diminuíram a prova de natação para os profissionais. Então, a Uhum. gente continuou com os 1.500 metros e os amadores foi para 750, porque estava tão gelada a água e fora a temperatura também estava, que estava impossível de nadar, né? Mas Uhum. os atletas profissionais têm umas regras e, enfim, o que aconteceu? Liberou roupa, obviamente, porém, a gente teve que fazer os 1.500 metros. Eu Uhum. entrei eu já juntou o meu nervosismo, que eu tava mega nervosa, com o frio, que eu não tava aquecendo, e quando você fica nervosa, você ainda não consegue se aquecer, né? Porque o seu corpo não tá se controlando para aquecer, tá se controlando Uhum. para manter a ansiedade baixa. E eu tava, enfim, congelada. Eu larguei, eu simplesmente apaguei na água. É Eu apaguei, mesmo. eu fui tirada da água, porque tá sempre uns caiaques vão acompanhando, né? A gente ali Uhum. fica todo mundo meio que junto. Eu fui tirada, eu simplesmente tive hipotermia. E, Uhum. e aí eu saí da água, quando eu fui, né, voltar, assim, eu tava já com aquela manta toda deitada, né? E não só eu, depois tinha um monte de menina ali deitada também. Por quê? Uhum. Porque somos muito magras, é um esporte que a gente realmente fica muito magro quando a gente tá, principalmente nessas provas principais, né? A gente tá sempre Uhum. muito em forma. E aí eu simplesmente apaguei na Uhum. água. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Então foi em Londres, isso aconteceu. Isso aconteceu numa prova no Canadá também. E eu até avisei antes, eu falei, olha, eu não tô com... Só que eu já tava mais... Foi, Canadá foi 2015, se eu não me engano. Eu já não tava ansiosa mais, né? O meu negócio Uhum. era mesmo... Eu sabia que eu tinha Sofreu. problema com água fria. Eu tenho problema Uhum. com água fria e a água fria, não. É frio em tudo, assim. Se tá externo, fora e frio, eu tenho esse problema. E eu até avisei antes, eu falei, olha, eu não tô conseguindo me aquecer. No Canadá eu tive hipotermia, mas eu cheguei a sair, eu lembro de eu largando, eu cheguei a fazer a primeira boia,
eu lembro disso. Depois eu lembro que eu comecei a não sentir minhas pernas, não sentir meus braços, e daí eu falei, meu, eu vou apagar. E daí eu lembro que eu fui nadando perto do caiaque, assim, já me escorei no caiaque, e dali já fui direto para a enfermaria. E aconteceu na Alemanha isso também. Então foram 3 vezes que eu tive esse cenário de hipotermia. E um deles, que foi o primeiro, eu desmaiei na água. Então foram momentos difíceis, né? Porque foram campeonatos importantes, né? A gente se prepara muito para fazer um mundial, se prepara muito para fazer uma prova internacional. E é aquilo que eu falei, né? Não é só o mental, não é só o físico, tem também a questão climática que influencia. Tem atleta que sofre muito com calor. Eu já não era essa atleta, já não sou, entendeu? Eu não sofro com calor. Eu, no calor, é o contrário. Eu corro muito melhor do que todas as meninas comparativamente, né? Porque no calor todo mundo corre mais devagar, mas eu consigo manter o meu melhor no calor. Pode estar 50 graus, eu gosto dessas temperaturas. E já tem meninas, as europeias, por exemplo, sofrem muito mais no calor. Uhum. Né? Então, esses foram momentos difíceis, assim, que eu lembro com tristeza, né? Mas Uhum. também sempre tento tirar algum aprendizado, né? De todas essas Uhum. dificuldades que eu tive, eu sempre fui tirando aprendizado, sabe? O que eu posso fazer Uhum. melhor para aquela outra prova, enfim. E aí, mudando um pouquinho a vibe, né? A gente está falando de um momento mais difícil da tua carreira. Eu queria perguntar agora, assim, qual foi o momento mais feliz, mais alegre da tua carreira? Assim, qual foi a tua maior vitória, o que você considera? De novo, em 10 anos, tem É, muitas. Mas qual é aquela vitória, assim, que se destaca, que entra, assim, na galeria de essa aqui tá no ápice? Tem uma? meu, todas as minhas vitórias são assim iguais, porque são períodos diferentes e acontecimentos super importantes e, e cada conquista que eu tive foi uma proporção. É claro que tem provas que têm mais importância, talvez, que te leve mais ao objetivo final que você queira, né? Então, por exemplo, uma prova internacional, ela conta pontos, e quando você ganha uma prova internacional, você está mais próximo do teu objetivo, você melhora no ranking, tem isso. Mas tem provas que você ganha que emocionalmente, né, elas são tão fortes e tão importantes que elas às vezes superam essas outras conquistas, né? Então eu falo. Todas foram muito especiais. Todas, todas, todas. Eu ganhei muitas provas internacionais de country. Não lembro aqui quantas, talvez umas 9, assim, mas é um número bem expressivo. As provas da América Latina, da América do Sul, América Central. Eu ganhei algumas provas e todas elas foram muito especiais. E tem a prova que eu fiz no México, em Huatulco, que foi em 2018. Tem outra, em 2017. Eu tive a Bela, né? A Bela nasceu em 2016. E aí eu voltei a competir. E 8 meses depois eu fui fazer um meio Ironman. Eu não Uhum. treinava para meio Ironman. Eu estava treinando para e eu falei, eu vou aqui largar, tô voltando a Quanto treinar. tempo depois que a Bela nasceu? Não, eu fui competir 3 meses depois que a Bela nasceu, na Argentina. É uma prova internacional também, que era Uhum. uma Panamérica. Uhum. E já foi, para mim, foi duríssimo, né? Porque 3 meses depois, você estando 10 meses com alguém na sua barriga, assim, sem poder fazer, né? É difícil. Mas foi o meu retorno foi ali, 3 meses depois da minha gravidez. Em 2017 eu larguei o meio Ironman, sem saber como era a distância, sem saber nada ainda, nem andava muito na bike de triatlon, assim, bem... vamos ver como é que vai ser, né? Em Palmas ainda, que é um lugar Uhum. muito quente, muito quente. Uhum. E aí eu venci a prova e foi muito especial, porque foi uma prova duríssima fisicamente, né? Tava fazendo, meu Deus, mais de 40 graus na corrida para correr 21 quilômetros, foi duríssimo, assim. Eu falei, eu vou morrer aqui. E, e, e foi uma prova
que eu precisava passar essa barreira, né? Então, poxa, eu preciso passar essa barreira de fazer uma prova de longa distância, ganhar uma prova de longa distância e voltar a ganhar, era o que eu queria, sabe? Então foi muito especial essa volta também. E em 2018 eu fiz uma prova que foi uma Copa do Mundo, né? Que foi a mesma prova que teve uma etapa agora no Brasil, depois de não sei quantos, 18 anos, eu acho, sem ter Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente teve uma Copa do Mundo no Brasil, que foi em Brasília agora. E eu estava fazendo uma Copa do Mundo só que no México, em 2018. E essas provas você larga com 60 pessoas, né? Então eram 60 mulheres largando na prova. E eu fui bronze. Eu fiquei em terceiro lugar na prova e foi muito especial, que foi uma prova com um nível mais alto, né? Você tem atletas do mundo inteiro competindo, super bem ranqueadas. E eu fiquei em terceiro lugar e eu lembro que eu só pensava na minha filha, né? Eu terminei, vieram me entrevistar assim quando eu terminei, eles entrevistou a gente em inglês, aí eles falaram, né? Parabéns, o que você está sentindo? Daí eu falei assim, eu estou muito feliz e essa minha medalha vai para minha filha, né? Então foi mega especial também essa medalha de Copa do Mundo. Foi especial. Ô, Bia, eu quero pegar um gancho no que você falou do nascimento da Bela, e é uma coisa que eu te acompanho, e eu sei que você fala muito, e eu queria que você compartilhasse um pouco aqui também. Como é essa rotina de conciliar a maternidade com essa vida de atleta profissional? É complicado, né? Porque Uhum. quando você, antes de ter a Bela, né, o triatlon já é um esporte muito egoísta, eu falo, né? É um esporte Uhum. individual e muito egoísta, porque tudo tem que girar em torno do que é melhor para você, né? Uhum. Então tem que ser os seus horários, os seus treinos, o percurso que é bom para você fazer. ah, a bike tem que estar sempre organizada para você, revisada. Então, é muita coisa e sempre você tem que ser o centro, né? Uhum. E quando você tem família, depois que eu tive família, né? Então, veio o Dani, veio a Bela, você tem que dividir a atenção com eles, né? Então você tem que se dividir também com eles e eles também têm que participar da tua vida, porque ser atleta de alto rendimento sem a tua família apoiando não existe, né? Então ou termina o casamento e vai cada um pro seu lugar, ou então o cara tem que estar junto, ou a mulher tem que estar junto, né? E fala assim, não, eu vou abraçar essa causa contigo. Então o Dani foi bem assim, ele falou, Bia, vai, é o teu momento, né? E eu vou estar aqui para te ajudar. Então eu tive muita ajuda do meu marido, que cuidou da Bela, né? Eu voltei a viajar internacionalmente 3 meses depois eu não parei mais. Então, porque eu tive a Bela e depois de 2017 eu viajei um monte, voltei toda a fazer as provas do circuito olímpico, né, pelo mundo inteiro. Eu chegava em casa, trocava minha roupa, ficava 3 dias e ia embora, né? Então eu só via eles pelo FaceTime ali. Então Uhum. foi bem difícil, mas a Bela não sentia tanto porque ela era bebê, né? Uhum. Então essa parte da Bela não senti tanto, quem sentia mais era eu, né? E o Dani Uhum. acabava sentindo falta, né? Porque eu ficava. Tinha vezes que eu ficava 6 meses fora de casa, né? Entre provas e, enfim, voltava para casa, trocava roupa e vazava. Então Uhum. foi um período bem, bem duro, assim, esse comecinho. Mas aí quando você se organiza, tem família, tem suporte que pode te ajudar, fica mais fácil, entendeu? Mas é aquilo, tem que ser uma coisa planejada e a família tem que estar consciente de que vai, né, ter isso. Então, para você que quer fazer uma maratona, que está aí escutando a gente, pô, eu quero fazer uma maratona no ano que vem. Senta com seu marido antes, senta com a sua mulher antes, e fala, amor, eu vou fazer uma maratona, o que, que você acha? Ai, porque o cara tem que fazer a maratona contigo, porque Uhum. você vai deixar de beber,
socialmente um período, porque você não vai, né? À noite, por exemplo, você não vai conseguir sair tanto. Você vai ter o final de semana comprometido com seus longões, né? Você vai ter que se programar para isso, você vai ficar mais cansado. Então, é o que eu falo, programe antes com a família, com todo mundo, que aí dá certo, né? E para um Ironman, então, nem se fale, né? Tem que Aham. praticamente fazer um contrato. Sim. Muito bem, muito bem. Sabe que você comentou em algum momento sobre aquelas dificuldades que tornaram a sua mente mais forte, né? Que te deixaram mais forte, mentalmente mais forte. Foi a expressão que você usou. Eu queria te perguntar o seguinte: imagino que deva ter muitas lições que você traz do esporte para a vida, né? Assim como essa, de estar mentalmente mais forte. Mas quais são as principais lições que você destaca? Que você traz do esporte, que você fala assim, olha, aprendi isso no esporte e isso eu consigo aplicar em qualquer área da vida. O que o esporte traz e aplica, e a gente pode aplicar em qualquer área da vida, é o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que é a resiliência, que é a constância, que é a determinação, que é o foco, que mais? Essas são as minhas características, né? Uhum. Que eu posso citar, assim, tem mais, mas essas são as que eu trabalho todos os dias. Então, eu tenho uma prova, eu tenho que ter constância nos meus treinos, eu tenho que ter o foco sempre ali, eu tenho que acordar pensando no final, né? Porque as pessoas, elas vão por etapas, né? O dia após o outro dia. Mas você tem que estar com a tua cabeça focada no teu objetivo final. Eu quero ser campeão mundial, eu quero ser medalhista olímpico, eu quero ganhar um Ironman, eu quero não sei o quê. Esse tem que ser o teu objetivo. Porque senão você vai se perdendo no caminho. Você vai Uhum. desfocando, você vai desmotivando, né? E não pode, né? Eu quero ser campeão mundial. Eu quero ser campeão mundial e eu perdi a prova da esquina aqui do regional sei lá, de Pindamonhangaba. Como é que se fala Pindamonhangaba? Não Da sei. manhã, Gabo. Monhangaba, da prova do interior de São Paulo, né? Ou Uhum. então eu perdi até o Brasil em Santos. Desculpa, mas perdeu o Troféu Brasil de Santos, e daí que você perdeu o Troféu Brasil de Santos? Se o teu objetivo é ser campeão mundial e você estava treinando, cansado, e você foi para essa prova para fazer um treino e você perdeu essa prova, e daí? O que adianta você ganhar o Internacional de Santos ou ganhar o etapa do interior e daí de chegar no Mundial você ser o último, né? Uhum. Então, o foco tem que ser o objetivo final. Qual é o teu objetivo final? O que vai acontecer no meio tem que ser aprendizado, né? Tudo bem, eu perdi, mas o que eu perdi? Estava planejado que eu ia correr mais lento, porque eu fiz um dia antes 10 de 1.000 na pista, sabe? Ninguém precisa saber disso, mas se você e teu técnico, né, a seleção, sabe disso, né, é igual na empresa. O objetivo da empresa final qual é? É esse. Mas a empresa vai perder uns meses para trás outras marcas, ou a empresa, né, não vai vender tanto esses meses. Mas, ok, o objetivo final dela vai dar para chegar? Vai, então tá, é a montanha-russa que eu falo, né? A montanha-russa da vida, a montanha-russa no esporte, é saber que você vai ter os altos e você vai ter os baixos, mas que no final da montanha-russa você vai parar e vai estar vivo, entendeu? Então, vai cair, né? Então, não se joga antes, não desmaia e segura as pontas que vai dar certo. Você falou de E objetivo. Hã? Desculpa, não, pode concluir, pode concluir. Eu ia falar, são essas características que eu trago do esporte para a vida e que me ajudam, né, tanto nos treinos diários e a manter o foco. Uhum. Você falou de objetivo, né? E foco para um objetivo e aí eventualmente não se distrair, eliminar distraidores, porque se tem um objetivo. Qual o próximo objetivo?
o seu próximo objetivo? Tem uma meta-alvo, uma prova-alvo nesse momento? Agora é parir um bebê, meu objetivo agora. Uhum. Não, mas eu não tenho Tá prova para alvo, quando? Tá para quando? Tá para quando? vai nascer fevereiro, tá para fevereiro. O Legal. dia não sei. Mas assim, o meu objetivo agora, eu quero voltar a fazer prova de Ironman, né? Eu acho que eu tenho ainda uma história a ser para me conhecer. Eu fiz o Ironman Floripa e eu me classifiquei para Kona, e Kona não era o meu objetivo. Né? Por mais que as pessoas falem, meu, como é que não era o mundial, não era o teu objetivo? Não era o meu objetivo naquele momento. Né? O meu objetivo era terminar um Ironman, me conhecer, né? E fazer depois um próximo Ironman realmente conhecendo a distância, porque a gente não treina um Ironman. Né? É diferente quando você faz um olímpico. Tô fazendo um olímpico e eu consigo nadar, pedalar e correr na distância do olímpico. Agora, o Ironman não, ninguém faz um Ironman. Então, você só vai conhecer realmente o Ironman à distância no dia da prova. Né? Não tem como, tem que ser muito louco para fazer um Ironman, porque destrói. Né? Se você for nadar quase 4 quilômetros, pedalar 180 quilômetros e correr uma maratona num treino, você vai ficar uma semana tendo que descansar para poder treinar de novo, né? Então não tem sentido. Então, o meu objetivo realmente é fazer um Ironman, me conhecer e daí fazer um Ironman falando, cara, eu já sei o que é essa bagaça e eu vou agora para dar o meu melhor, entendeu? Agora eu vou até. E eu não tive essa oportunidade, né, de realmente me preparar para fazer um Ironman, para dar o meu melhor, né? O Kona não era o que estava no meu planejado, não era o meu foco e tive pouco tempo, né? Entre um e outro ali, para mim foi pouco tempo de treino, enfim. Então, o meu objetivo é realmente ver assim até onde a Bia pode chegar, realmente treinando de verdade para fazer um Ironman, né? Agora, quando, qual prova, isso eu não sei, porque quando a gente tem uma gestação, assim, a gente não sabe muito bem como que vai ser né, a criança, como que vai ser o meu dia a dia, porque agora eu já tenho uma filha, né? Então eu tenho né, a minha atenção agora vai ser dobrada. Então eu quero fazer as coisas com mais calma, né? Eu já tenho a minha história no esporte, eu fiz o meu nome, eu tenho meus resultados, eu não preciso mais provar nada para ninguém, que nem eu precisava antes, sabe? Antes a Bia ainda estava em crescimento quando a Bia teve a Bela, né? Então a Bia queria voltar, competir, né? Ganhar prova, porque eu sabia que eu ainda estava precisando disso no meu auge e eu não tinha atingido nenhum foco ainda, né? Em especial. E agora não, então agora a Bia está mais madura, né? Eu sei que eu não preciso ter pressa. O Ironman não é um esporte também que eu preciso ser jovem, né? Como eu precisava antes. Eu estava correndo atrás do tempo antes, agora não. O Ironman é um esporte de muito mais endurance, né? Então, quanto mais treino, quanto mais conhecimento você tem do seu corpo e desse esporte, melhor você fica. Então eu tô nessa vibe, assim, vou deixar ver como é que vai ser, mas eu tô morrendo de vontade de fazer uma prova, lógico, né? Mas nenhuma, sem condições nenhuma. Muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Que conselho você dá para quem quer se tornar um triatleta? Assim, só para te contextualizar, eu, pessoalmente, sou corredor. Né? Até nado um pouquinho, pedalo um pouquinho, mas assim, sou corredor. Sou corredor amador, óbvio, né? Assim, fiz a maratona e eu penso em fazer um triatlon, esses de entrada. E aí eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão vendo, vão ver a gente depois, porque a live vai ficar salva, começam pela corrida. Quem quer seguir por esse caminho, o que você recomenda? Que conselho você daria? Olha, para quem quer fazer
um triatlon, eu recomendo que a pessoa tenha um planejamento com calma, não queira já fazer um Ironman, né, ou uma prova de longa distância, conheça o esporte, né, então começa por um sprint, que é a distância mais curta que a gente tem, né, uma provinha de 1 hora ali, 1 hora e pouquinho, e você vai conseguir conhecer de verdade o esporte, vai conseguir treinar para ele sem precisar abdicar de tantas coisas assim, né, da sua vida social e vá com calma, né? É um esporte que ele demanda muito planejamento, ele também tem, tem, tem que ter uma organização tanto física, né? Você tem que estruturar o seu corpo para isso, né? É um esporte que você tem que treinar muito transição, que você tem que se adaptar com a bicicleta, para quem não tem, né, não pedala ainda muito, é um esporte que você tem que aprender a lidar com a bike, porque a bike é um esporte perigoso, né? Então eu falo, vá com calma, treine em lugares mais seguros no começo, tenha um técnico, se possível, né, para te auxiliar, porque é importante, né, que a pessoa, porque senão você pode se lesionar ou você pode ter um overtraining, né, treinar mais que você devia, treinar errado. Então esses são os meus conselhos para quem quer iniciar, né? Paciência, porque é um esporte que você não precisa, ai, já quero fazer o meu Ironman o ano que vem, tem um ano de esporte, a pessoa já quer fazer o meu Ironman. Não, não é assim, né? Não, não precisa disso para ser triatleta, né? O triatleta a pessoa que faz triatlon, né? Que é um esporte só, que é nada, pedala e corre. Uhum. E minha dica é essa, vai com calma, curta o processo, né? E para quem tem família, aí se organiza com a família, porque você vai. Não é fácil. É um esporte egoísta, eu falo, é um esporte bem egoísta. É. Bia, agora entrando numa outra faceta, a gente sabe que você é atleta profissional, campeã em várias modalidades, mãe de uma pequena, vai ser mãe de novo e é empresária. Como é que é isso? Como é que É consegue conciliar? uma brincadeira, né? Ah, Aham. eu quando a gente está no meio do esporte, né? Bom, eu sou formada em marketing, então eu sempre gostei dessa área. Uhum. E aí eu falei, bom, o que eu posso fazer para, tanto aqui no meu Instagram, nas minhas redes, o que eu posso fazer da minha área, né, para também envolver e tá trazendo esporte e saúde para as pessoas, a minha mensagem, depois ainda de tantos anos de carreira, é realmente mostrar para as pessoas que o esporte ele muda a nossa vida, né? Ele muda Uhum. para melhor. Então, a pessoa que ela consegue fazer esporte todos os dias, um pouquinho, ela vai ter tanto uma vida lá na frente muito melhor do que ela tem hoje, como uma disposição também diária muito melhor, né? E com a constância, claro, né? E o que eu falei, o que eu posso fazer para ter esse envolvimento, né? Aí eu pensei na marca, na Go Ahead, que era uma marca que é uma marca que eu quero trazer produtos do esporte, porque assim eu fico no meio, né? Então eu fico ali, que nem eu fui na feira de ciclismo do Letap, eu tô no meio da galera, né? Uhum. Consigo me manter ainda, mesmo agora grávida, né? Consigo me manter no esporte e é uma coisa que eu gosto. Então, tem uma marca hoje de acessórios, de esportes, que tudo que é de esporte ali tem nela. E é isso, tenho ajuda, né? O Daniel cuida também, o meu marido. Agora a gente tem um sócio também na marca. Mas é isso, Uhum. dou essa atenção também para a marca agora, né? E, enfim, trazendo tudo que o meu conhecimento também que eu tive ao longo desses anos. Uhum. E quem quer achar dos seus produtos, onde é que vai? A gente tem um Instagram aqui, é Goahead Sport, com S, né? Esporte em inglês. E também tem o site www.goaheadsport.com. Uhum. E aí lá vocês vão ver que tem várias marcas, ele está se tornando uma multimarcas, assim, então tá bem legal. E, e também quem tiver alguma dúvida, quiser saber também de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, né? Porque eu falo que tudo que eu faço, eu vendo, são coisas que eu também utilizo, e então eu entendo, assim, então isso que é legal.
tenho ali os meus produtos que são os meus também favoritos. Uhum. Muito legal. Sabe que a gente falou muito de esportes e atividade, da tua rotina de alto rendimento. Eu queria agora já indo para os finalmente até, né, do término do nosso bate-papo, você desse uma dica para quem não faz nada, para quem é sedentário e eventualmente está vendo a gente, ou vai ver depois, e de repente está naquela dúvida ou no desejo e não consegue de repente manter, né, uma vida de atividade física ativa. Que conselho você dá para quem ainda não faz nada e eventualmente quer começar a fazer? Olha, eu tem muitas coisas que que o esporte vai te trazer de benefícios, né? Que eu posso citar aqui. Mas eu acho que antes de citar só isso, eu acho que a pessoa ela tem que querer, que ela tem que tentar antes de falar que não consegue. Né? Então, assim, Uhum. ninguém está falando para você sair correndo, para você fazer uma maratona, ou para você virar triatleta. Uhum. Não, eu estou falando de você levantar da cama e falar, poxa, eu vou caminhar 15 minutos hoje, né? Então eu vou fazer 15 minutos, amanhã eu vou tentar mais 15, semana que vem eu vou para 20, na próxima eu vou para meia hora. E é você manter a constância, né? O que eu dou aqui de dica para as pessoas que não têm o esporte e querem introduzir, não é uma semana. Ai, fiz uma semana de Pilates, ai, cansei. Uma semana cansa, porque a primeira semana, a segunda semana é a adaptação, seu corpo nem adaptou ainda. Então, realmente, Uhum. você vai ficar muito cansado nas primeiras semanas. E aí você vai parar e vai desistir, né? Então, eu acho que a palavra aqui é constância e tentar, né? E falar assim, não, eu vou tentar fazer isso, eu vou me dispor ali de meia hora do meu dia para fazer uma caminhada, né? E vou manter essa constância. E aí depois vocês me falam o que vocês acham, porque vale muito a pena. E aí vem os benefícios, né? Mas antes disso tem que passar por essa fasezinha ali de 3 semanas mantendo essa constância para a pessoa realmente conseguir ver alguma diferença, né? Tanto fisicamente, mas eu acho que o mais importante é mentalmente, né? A disposição que você Uhum. fica é outra, né? Então, essa é a minha dica. Muito bem. Bia, eu queria te agradecer demais. Assim, adorei o nosso bate-papo. Eu sei que assim tem muito mais história que você tem aí para compartilhar. Acho que já quero deixar aqui o convite para a gente voltar a conversar. Como eu te disse, assim, é sempre um prazer poder te ouvir e poder sugar até um pouquinho aí de tanta bagagem que você traz. Então, eu queria te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que o nosso papel como atleta, como pessoas envolvidas com o teu papel, né, que faz esporte, é isso, é mostrar para as pessoas que a gente, o esporte muda a nossa vida, né? O esporte sempre traz pessoas boas e boas energias. E é isso, eu estou aqui, Uhum. qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, sou super acessível também nas redes. E É, obrigada pelo convite. tamo junto. Queria agradecer também para quem ficou vendo a gente até aqui, para quem vai ver depois. Obrigado. Bia, valeu. Até a Obrigada. próxima. Valeu, até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente.